Família, eu estou abrindo aqui na ordem dos aconselhamentos, tá? Eu não li previamente. Então nós vamos descobrir junto do que se trata. Próximo aconselhamento, vamos lá. Diz assim, boa tarde, meu nome é Andréia. Eu não deveria dizer o nome, né? Ah, mas é só o nome, não tem sobrenome. Então, sou casada legalmente 23 anos. Nosso único casamento. Temos 2 filhas, me converti há 20 anos, meu marido é batizado, frequentava a igreja, mas hoje está fora da igreja. Ele sempre saía sozinho e eu sempre estava na igreja. Até que em fevereiro de 2019 descobri que ele tinha um relacionamento com uma mulher da igreja. Era de uma outra igreja, não a minha. Ah, bom. Há quase 3 anos, mas não chegamos a nos separar. Eu o perdoei. Ok. 5 meses depois, eu peguei o celular dele e li conversas e declarações de amor com essa mulher da igreja. E para minha surpresa, tinha conversa com outras mulheres. Descobri também que ele participava de sites de relacionamento e vivia procurando mulheres pela internet. Meu mundo desabou. Achei que meu casamento tinha acabado. Mas decidi perdoar de novo e comecei uma batalha espiritual pela vida dele. Fiz 8 meses de jejum, orações, via diariamente canais de restaurações de casamento, tinha 3 mulheres da minha igreja que oravam todos os dias por mim e pelo meu casamento. Deixei meus cargos na igreja e até mesmo de estar em todos os cultos, porque ele disse que eu me dedicava à igreja e deixava ele de lado. E vi que era tempo de me dedicar ao meu casamento. Passei a sair em todos os lugares com ele, parei de reclamar, porque eu reclamava muito. Busquei na Bíblia como ser uma esposa melhor. Em março deste ano, peguei novamente conversas de amor com a mesma mulher da igreja. Fiquei arrasada, mas diferente das outras vezes que ele começou a chorar, pediu perdão pela primeira vez e disse que não sabia por que fazia aquilo. Enfim, perdoei. Hoje, ele age como se nada tivesse acontecido. Às vezes ele fica estranho e vejo a culpa nos olhos dele. Está fora da igreja e sei que ele ainda continua conversando com mulheres virtuais. Seu Instagram está cheio de perfis de mulheres de programa. Cheguei até aqui e não sei mais o que fazer. Às vezes penso em desistir. Na verdade, tenho andado sem forças, pois não tenho com quem compartilhar, a quem pedir ajuda, porque as poucas pessoas que sabem da minha história e que me ajudou no início não acreditam que ele vai mudar. Agradeço por esse espaço e aguardo sua resposta. Ótimo. Então vamos lá. Que situação, hein? Vocês entenderam como é que está a situação dela? Família, vamos entender uma situação agora. Às vezes, nós pecamos pelos extremos. O que seriam os extremos? O primeiro extremo é nós subestimarmos o adultério. Subestimar. Achar que o adultério não é tão ruim assim, tão difícil assim, tão prejudicial assim. É apenas uma traição. São apenas conversas. Ah, foram apenas mulheres. Subestimar. Esse é um problema. O outro problema está no outro extremo, que é superestimar o adultério. Achar que adultério não tem problema. Não tem problema não tem cura, que não tem solução. Trair uma vez vai trair sempre. Então são 2 extremos. É você achar que não é tão prejudicial e você achar que é algo tão prejudicial que não tem cura. Sabe? São 2 extremos. E nós, muitas das vezes, pecamos por caminhar nesses extremos. Tá? A princípio é assim que eu vejo essa situação. O que acontece? Quando uma pessoa adultera uma vez, e ele não vem de uma família com adultérios, ou ele não é uma pessoa dada à pornografia, saída, né, a uma inclinação de imoralidade sexual, todas essas coisas, e
traiu uma vez, então é possível que essa pessoa ela tenha caído numa tentação, num vacilo espiritual, e por causa disso, o retorno dela ou a conversão dela seja algo mais fácil de acontecer, algo mais simples e algo mais rápido, tá? Ou seja, uma pessoa que não conhece o adultério e não caminhava por esses caminhos, mas em um determinado dia ele caiu em adultério. Ou seja, a partir desse momento, essa pessoa fica mais fácil de voltar. Primeiro porque o adultério assusta a pessoa. Quando começa a se cumprir aquilo que está em Provérbios no capítulo 5, por exemplo, a pessoa logo se assusta e ela tenta voltar para Deus o quanto antes. Embora seja difícil, mas ela ainda consegue numa rapidez muito maior do que em outros casos. Agora, quando a pessoa traiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ela tem uma rotina diária de se relacionar com outras mulheres, quer seja virtualmente, quer seja garotas de programa, quer seja mulheres da igreja, quer seja vizinha, quer seja secretário, colegas de trabalho. Agora existe uma outra situação. O que é essa outra situação? Na comunidade, na sociedade que hoje nós vivemos, nós lidamos com um distúrbio sexual muito presente, tanto em homens quanto em mulheres. Ou seja, hoje nós vemos muitos homens que são obcecados em sexo. Já ouviu aquela frase, o homem só pensa naquilo? Para determinados casos é daquela forma. Ou seja, o homem ele não se sacia sexualmente em casa, o que leva ele a contemplar muita pornografia, masturbação, casos de infidelidade, procura inclusive prostitutas para experimentar novas sensações sexuais. Ou seja, uma pessoa dessa, embora a Bíblia traga o princípio de uma cauterização acerca do pecado, eu ainda vou um pouco mais longe. Eu diria que além dessa pessoa ela está bem afundada no pecado, ela já está sob um estado psicológico de doença. A partir do momento que a pessoa se torna dependente desse prazer sexual por todos os meios que ele se torna possível, isso se torna uma doença de dependência tal qual o crack, a maconha, outros tipos de drogas, o álcool e por aí vai. Sem contar que muitas das vezes a dependência química pelo sexo é acompanhada de outras dependências. Ou seja, é natural que quem tem envolvimentos, né, com prostitutas, outros casos extraconjugais, etc. e tal, também tenha o hábito de fumar, tem o hábito da bebida, né, e por aí vai. Então o que acontece? Uma pessoa dessa não basta você ter em seu coração tão somente a boa vontade de perdoar e vamos que vai dar certo. É necessário ter um pouco de inteligência para entender que essa pessoa ela tem um problema e esse problema precisa ser resolvido. Eu costumo dizer que problemas do pecado nós resolvemos sobre aquela matemática que a Bíblia ensina. Você confessa, você se arrepende, né, e pede perdão e você abandona. Só que o que acontece? Quando nós olhamos uma situação dessa, não basta simplesmente falar assim, ele até chorou, Diego, e me pediu perdão. Tudo bem, mas ele já entendeu por que ele é vítima desse pecado? Ele já entendeu o que de fato faz com que ele peque de uma maneira tão compulsiva em torno disso? Ele já abandonou essa prática? Porque quando nós falamos abandonar, não é tão somente parar de trair com aquela pessoa, mas é parar de achar que é normal isso. É parar de se alimentar de tudo que se alimenta disso. Você está percebendo? Ou seja, quando houve o desejo do seu marido, né, e ele aceitou a proposta de aceitar o seu perdão e continuar casado e tudo mais, era então um momento de vocês olharem e falar assim, poxa, nós precisamos reciclar a nossa vida. Então nós vamos fechar as janelas pelas quais o adultério entra, nós vamos mudar o nosso comportamento, nós vamos mudar a nossa rotina, de fato, para tentar impedir que isso volte a acontecer.
Além de você parar de se alimentar daquilo que não presta, é necessário que você comece a alimentar daquilo que presta. Ou seja, não basta você tirar rotinas ruins, você precisa inserir rotinas boas. E quando nós falamos em inserir rotinas boas, quando você faz menção, não vai na igreja, ele não é da igreja. Tudo bem, ir à igreja pode até ser uma rotina boa. Só que faz as contas comigo. Se você ir à igreja toda semana, você vai ir 1 hora por dia. Então, você vai 7 horas por semana à igreja. Eu sei que para alguns esse já é um número escandaloso. Só que presta atenção, cada dia tem 24 horas. Em uma semana, as influências negativas que teu esposo poderá obter será infinitamente maior a 1 hora na igreja. Ou seja, não trata-se apenas de pegar e falar assim, nossa, ele precisa ir na igreja. Não, só ir na igreja não vai resolver o problema. Existe a necessidade de uma mudança de comportamento de vida para que isso pare de ser recorrente, para que esse pecado deixe de ser recorrente. Tá entendendo? Basicamente, seria esse o conselho que eu teria para te dar. Agora, como o pecado ainda permanece, né, como essa situação ainda permanece, então agora você pode, de fato, começar uma mudança. Ou seja, se ele ainda estiver em casa contigo, você pode começar a introduzir essas mudanças. Aquilo que ele não aceitar de livre e espontânea vontade, mas que tiver em seu poder fazer, então você faça. Aquilo que depender dele, converse com ele, tente instruí-lo. Lembre-se sempre dos conselhos de 1 Pedro, de ser uma mulher exemplar, de um comportamento sadio, espiritual, a fim de que ganhe seu marido sem sequer uso de palavras. Tá bom? Esse seria o meu conselho para você.